Olá, aquariana, sejam bem-vindos à leitura de maio desse canal para vocês, do Aprendizados da Alma. Maio de 2026, estou trazendo hoje uma leitura com duas partes bem complementares. Primeiro, uma leitura geral, né, das tendências, do que o tarô quiser trazer para a mesa em relação a maio de 2026 para vocês. E depois eu faço uma outra tiragem, né, direcionada para a parte sentimental, afetiva, amorosa, ok? Meu nome é Verônica Lavina, sou a taróloga que conduz aqui neste canal e hoje faremos a leitura com dois tarôs autorais da Juliana Castro, do Tarô por Juliana Castro aqui do canal dela, que é o Tarô da Tecelã e Carta de Paulina, tá? E a gente fecha a leitura com uma mensagem do baralho cigano, tá bom? Além disso, essa leitura serve para signo solar, ascendente e lua. Se você sabe o seu ascendente e sua lua e você gosta, né, de ouvir as leituras complementares, sugiro que você ouça as outras que estão aqui já publicadas no canal, do seu ascendente e também da sua lua. São informações que se complementam muito, são três posições do nosso mapa astral muito importantes que regem muito o nosso jeito de ser no dia a dia, nossa vida, tá? Que mais? Antes de começar, quero te dizer que aqui na descrição do vídeo tem o meu contato do WhatsApp, eu tô com a agenda aberta para atendimento, né? Tem algumas modalidades de atendimento, me chama no WhatsApp se você tiver interesse, que eu te mando o catálogo, as opções, tá? Opções tanto por WhatsApp quanto por videochamada. Estou com um pacote para o mês de maio de atendimento de 3 meses, né? 3 leituras, uma por mês, com foco financeiro, profissional, né? E carreira. E para que a gente faça um acompanhamento, inclusive, né? Perceba as tendências futuras, ou como isso vai se desenrolar na sua vida. E nesse pacote você ganha de presente uma leitura temática sobre um outro tema que você desejar, tá bom? Também tá aqui na descrição do vídeo, ok? Eu acho que era isso, vamos lá, né? Também tenho mentoria de carreira, se você tiver interesse, mas dado o tempo do vídeo, depois se você tiver interesse, me chama no WhatsApp que eu te explico direitinho como funciona, tá ok? Vamos começar nossa leitura, aquarianos e aquarianas, vamos ver o que o tarô nos traz de tendências para o maio de 2026. Tarô, traga-nos as tendências, orientações, conselhos e direcionamentos para maio de 2026. A vela que tá animada. A chama tá forte hoje. Principalmente nessas últimas leituras. Então a conexão com vocês, a conexão com o campo tá bem forte. Isso é muito bom. E vamos começar. O que maio reserva para os aquarianos? 2 de paus, a imperatriz, 7 de ouros. Vou tirar o fundo do maço para a gente fazer uma integração aqui do direcionamento do tarô com o plano de fundo, né? O que está motivando essa orientação? 6 de paus. A força, gente, a força saiu em quase todas as leituras desse mês de maio. É muito resgate da autenticidade, acho que é o tanto de conjunção, quadratura no céu, tá deixando todo mundo doido, tem que buscar a própria essência. Rei de copas, ok? Vamos começar então. Aquário. Aqui, o mês de maio, o tarô me pede para que o seu mês de maio você se posicione, tá? Começa com você se posicionando. O 2 de paus, ela é uma carta onde você... já viu aquele termo, aquele ditado? Você tá aí parado feito um 2 de paus. Onde você tá no cenário, você começa o mês de maio num cenário de análise. Uma análise entre possibilidades, né? Você tá refletindo sobre que caminho seguir, né? Que cenário você vai seguir daqui para frente, né? Da partir do mês de maio.
E essa escolha, né, a partir do momento que você decide, que você reflete e escolhe, você tem condições de receber toda a prosperidade e abundância que a força da Imperatriz te traz. A Imperatriz é uma carta de profunda abundância, fertilidade, projetos novos, caminhos novos, criatividade. Então, você criar seu projeto, você criar, né? A Imperatriz é o arquétipo máximo do feminino no tarô. Apesar das outras mulheres, ela é o arquétipo da feminilidade. Então, ela gera vida, ela cria, ela prospera, né? A abundância dela é a abundância geradora da vida, é a força da terra, é a força do planeta, né? Todos esses são arquétipos ligados à Imperatriz, para você entender a força dessa carta. Então, o que Maio te pede? Movimente-se e decida, né? Decida-se. Você tem todas as condições de, a partir do mês de maio, receber essas bênçãos, receber essa fertilidade, receber ideias criativas, soluções, criar projetos novos, negócios novos, coisas novas na sua vida, né? E semear, né? E começar esse novo caminho de semeadura, né? O 7 de ouros aqui é uma carta de semeadura. Então, aqui, maio é um mês de muita fertilidade, né? Muita fertilidade. Nossa, a vela tá vindo com a chama desse tamanho, gente. Não vou nem mexer na câmera para não mostrar, mas... Inclusive, me veio aqui na mente, tá? Que talvez você esteja até esperando engravidar. Aí me veio a vela, não para de fazer assim. E a Imperatriz com o 7 de ouro, da forma como vem nas cartas, tá? Não, ela tá aqui plantando, tá semeando. A Imperatriz, ela é a geradora da vida. Então, Aquariana, se você está buscando engravidar, pode ser que este mês seja um mês muito fértil para você, tá? Se não for sob o aspecto geracional, né? É um momento de muita fertilidade em todas as áreas da vida. De fertilidade no trabalho, projetos, serviços, ideias novas, criações novas, né? E qual que é o plano de fundo que o tarô tá trazendo, né? Um 6 de paus, né? Um reconhecimento. Você busca ser reconhecida, você busca o aplauso, né? Talvez você busque uma conexão real, né? Uma aprovação pelo outro, ser reconhecida como uma pessoa merecedora, tá? E por isso que o mês de maio, né, o tarô pede para você se posicionar. Você decidir o que você deseja, porque você merece, você já merece, tá? E aqui, né, você já merece. Você só precisa reconhecer isso em si mesma, né? Você precisa se conectar a si mesma. Essa carta da força saiu para a maioria dos signos nesse mês como um chamado para a sua essência, para uma conexão consigo mesmo, né? Domar o seu ego, domar o seu ruído interior, domar os seus medos e enxergar todo o seu valor, a sua essência, a sua alma, tá? Você merece, você já merece. E aqui tem o Rei de Copas. Nesse cenário de gravidez, Aquário, depois vocês me dizem, comentem por favor se faz sentido para vocês isso, tá? Eu sinto muito forte que talvez você tenha, talvez você tivesse num momento em que você não tinha certeza se você queria engravidar ou não.
você não tinha certeza se você queria viver esse momento agora, né? Talvez você estivesse até num momento também profissional, né, forte. Existe aqui uma conexão familiar, né? Talvez aqui uma necessidade de um pedido dos seus pais, um pedido da família, né? Uma cobrança, né? Uma aprovação familiar, né? Esse processo de engravidar para muitas famílias é algo muito forte, né? Então eu vejo essa mulher aqui, né? Como se fosse uma mãe, uma avó, né? Acolhendo, né? A personagem principal. Inclusive, né? Um parceiro muito apaixonado, né? Um parceiro muito próximo, alguém muito com emoção muito próxima de você, né? Desejando isso também. E sim, você tem a força para isso. Você tem todo o potencial, toda a força para ser essa imperatriz. Observe que na verdade ela é, né? Se você observar bem, a carta é a mesma mulher. Né? A mesma mulher nas duas cartas, a partir da hora que ela reconhece, que ela doma o seu ego, que ela se conecta com a sua própria essência, ela assume o próprio papel de imperatriz, tá? Olha que lindo, gente, assim, eu já tinha até observado nessa carta, enquanto eu passava o deck, que era exatamente a mesma mulher, né? E fez todo sentido agora. Então, se for um cenário de gravidez, se for um cenário de filhos, né, de uma decisão sobre isso, você tem a força e você tem todo o potencial para isso. Confie, você é merecedora e esse semear pode vir agora em maio, tá? A tendência tá muito positiva para isso, tá? Mas eu só reforço o você confiar em si mesma. Você se conectar consigo mesma, tá? Foi o que eu senti de falar. Talvez se cheguem aquarianos aqui, homens, né? Enfim. Como é que a gente pode trazer essa leitura para um viés que não seja de fertilidade real, né? De que talvez você esteja esperando muito, né? Muito esperando uma resposta, indecisa sobre algo que você tenha que seguir, um novo caminho que você precise seguir, um novo caminho que você precise começar a plantar, a semear. Mas você não precisa ter essa dúvida, porque você já é a imperatriz, né? Se for um homem, é um homem que tem uma energia de criação, de criatividade, de criar coisas novas, artistas, artesãos, essa conexão que é um pouco do feminino. Existem homens com energia feminina alta. Então, essa energia da imperatriz, da criação, né, novas ideias, arte, é possível para os homens também, né? Para os homens, aqui é uma energia, não é um gênero. Então, se você é homem ou se você é mulher, mas não está no cenário da fertilidade, você já é capaz de criar suas coisas, de criar seu negócio, de criar o seu caminho, de criar essa abundância na sua vida, de receber essa abundância na sua vida. Você é merecedora. Talvez você tivesse já duvidado alguma vez de merecer isso, mas você merece, tá? Você é digno disso. Precisa encontrar sua força interior, né? Inclusive um equilíbrio emocional, né? É importante que você tenha um equilíbrio emocional para transformar a sua vida, para trazer essa força toda para sua vida, né? Eu observo muitas vezes as cores das cartas, né? São 3 cartas com cores muito parecidas, com um cenário muito parecido, né? Uma força muito parecida, né? No sentido da energia da carta, né? Então, para mim, é como se fosse um complemento. Você encontra a sua força, encontra a sua essência. A imperatriz, ela não consegue criar se ela não for ela mesma, se ela não tiver a sua essência indo na frente.
Então você precisa, o plano de fundo é exercer essa força para que isso aconteça, né? Descubra essa força dentro de si e equilibre o seu emocional. O rei de copas é um rei que domina as suas emoções. Então, no cenário, né, de algo profissional, de algo criativo, você tem tudo para manifestar isso no mês de maio. Só precisa se conectar com a sua essência e equilibrar o seu emocional, tá? Você já merece isso. Você já é digno, digna disso, tá bom? Complemento da leitura com carta de Paulina. Quais são as tendências, o complemento que a gente pode trazer para os aquarianos e aquarianas dessa leitura. Gente, que babado, tô passada. Tô passada. A ancestralidade, o que eu falei aqui desses familiares aqui, tipo isso, ancestralidade. A casa, né, o seu lar, caminhos fechados, né? Talvez você tivesse achando, né, a sua mente tivesse muita essa preocupação e por isso ficar travada e por isso ficar em dúvida se você mereceria esse caminho, né? Essa ancestralidade está conectada a você, né? Tem essa conexão. Os caminhos fechados, eu vou tirar mais uma carta aqui de complemento. Talvez me fale que você talvez esteja passando por algumas dificuldades em casa, né? Quando você olha essa carta, eu olho essa carta aqui, parece uma necessidade, né? Parece que você tem uma necessidade de ser acolhido pelos seus pais, né? No seu lar. Talvez o seu lar materno, paterno, né? Da sua família esteja hoje fechado para você. E isso te traga uma insegurança, e daí vem essa insegurança em relação a esse caminho, né? Que essa ancestralidade, a sua família, já fechou esse caminho para você antes. Já houve ou ainda há um afastamento, né? Um caminho fechado com a sua família, né? E isso te traga todas essas dúvidas que vieram aqui, né? Que vieram em relação ao merecer, a você precisar buscar dentro de si a sua força, né? Eu não tinha puxado, mas a próxima carta de fundo de massa eram 3 de espadas, que é uma carta de feridas emocionais, feridas profundas, feridas da infância. Então, quando eu olho para essa ancestralidade com casa e caminho fechado, eu sinto que aqui que existe um conflito, né? Existe uma dificuldade de você receber esse acolhimento da sua família, né? Da sua ancestralidade. Então, essa dúvida se você merece é porque talvez você não tenha mais contato com eles, tenha havido esse caminho fechado, esse afastamento, né? Então, achei isso muito, muito forte aqui. E no fundo do maço, nós temos a mulher principal com a abundância e o julgamento, né? Então, mais uma vez, né? Vem essa sensação, né? De que você vai ser julgada, de que você não tá confortável com essa abundância que você tem. Você não tá confortável em ser você. Você não tá confortável nesse papel de imperatriz. Você talvez ainda fique insegura em relação a isso. Então aí a carta da força, né, acaba fazendo mais sentido ainda, tá? Desculpa. Acabei engasgando aqui. Então essa carta do julgamento, eu sinto um pouco como esse julgamento dos seus ancestrais, né? Eu já fui julgada por ser como eu sou, né? Eu já fui julgada por respeitar a minha autenticidade. E querendo ou não, inconscientemente, isso te trava, isso te traz dúvidas, né? Seja por um caminho novo profissional,
seja por uma vocação, por um talento nato, por uma missão de vida que você tenha, seja inclusive, né, para uma gestação, para uma gravidez, para um filho. Afinal, quando nós temos filhos, né, existe uma preocupação, inclusive, sobre o contato com a família, né, materna e paterna, sobre a ancestralidade. Existe essa preocupação também, né? Então, tanto para uma interpretação quanto para outra, eu sinto que existe essa preocupação na sua mente sobre o julgamento, tá? Talvez não se resolva agora, né? Que não indica, né? O caminho continua fechado, mas você precisa ser você precisa buscar essa autenticidade, né? Essas 4 cartas aqui, né, juntas, elas trazem muito essa visão de ser você mesma, de ser autêntica, de buscar a sua própria abundância, seja ela da forma que for, né, da forma que for. Com um filho, né, com um negócio, com um talento, uma vocação, um caminho vocacional que você queira seguir, um projeto de vida, um propósito que você quer semear, tá? Então, de várias formas, isso vem aqui pra mim, tá bom? Aquário, é isso. Vou recolher as cartas, tá? Vai ter um cortezinho aqui no vídeo para não ficar muito longo. Eu vou recolher as cartas e eu já venho pra gente fazer a tiragem amorosa e sentimental, ok? Vamos lá, Aquário? Vamos para a leitura amorosa de vocês pro mês de maio de 2026? Retomando aqui, já juntei aqui as cartas. Tarô, traga-nos a leitura amorosa, as tendências, né, da vida sentimental afetiva dos aquarianos em maio de 2026, por favor. Quais são os direcionamentos, alertas, orientações e conselhos para a vida amorosa dos aquarianos em 2026? Vamos lá. O louco. A roda da fortuna e o carro. Misericórdia, 3 arcanos maiores, Aquário. O que tá acontecendo? Esquenta não, às vezes eu pareço séria, mas de vez em quando eu me empolgo. No fundo do maço, As de Paus. O enforcado e o oráculo. Contexto sentimental, afetivo. Aqui, Aquário, a gente tem um movimento de vida de um novo começo, tá? Já vou começar pelo contexto de fundo, que é o que veio do fundo do maço, tá? Você vai ser apresentado ou apresentada no mês de maio de 2026 a um novo começo apaixonante, uma nova paixão, né? Quando eu tô falando de sentimental aqui, fogo é paixão, tá? Há um relacionamento novo, alguém novo na sua vida, tá? E que você precisa encarar esse momento, que você precisa encarar esse momento da sua vida. Se já não começou a acontecer, tá em vias de acontecer, você precisa olhar isso sob um novo ponto de vista. Um ponto de vista, inclusive, talvez de uma conexão espiritual, de que seja algo muito mais. E aí, a As de Paus também, o naipe de Paus, ele tem um contexto de paixões, valores e princípios, talentos e também espiritual, tá? São alguns vieses, né, do naipe de Paus em si, de todas as cartas de Paus. Então, falando de sentimental, vem sim, é um novo começo sentimental, é um novo começo de paixão, né? E aqui me vem muito uma visão de que é algo conectado à espiritualidade, né? Então, se você não tá olhando para esse momento da sua vida desta forma, passe a ver, passe a olhar. O enforcado ou pendurado, ele enxerga, ele se coloca nessa posição
para poder ver a vida e a situação sob outro ponto de vista, tá? E, inclusive, né, aqui tem o oráculo, né? As próprias cartas te trazem novas informações e novos pontos de vista sobre a sua vida. Então, esse é o plano de fundo. Já tá vindo algo novo que você precisa encarar de uma outra forma na sua vida, tá? E aí, qual que é o conselho do tarô nesse caso, né? Eu comecei pelo plano de fundo aqui. Se joga, né? Arrisque, se renda a esse momento, né? Porque é um novo ciclo na sua vida. Quando vieram 3 arcanos maiores, de cara, 3 arcanos maiores têm uma força de um grande momento da sua vida, né, acontecendo agora. E veio na leitura do contexto sentimental, né? Observe que ali a leitura complementar da leitura da geral também teve um contexto sentimental, né? Então observe se não tem conexão, tá? Se faz sentido para você. Mas aqui pede para que você se renda a esse momento, a esse novo começo. Por isso que você precisa olhar com outros olhos, um olhar sem resistência, um olhar sem feridas emocionais, um olhar sem autodefesa, né? Um olhar de entrega, de rendição. Por quê? Por que o tarot está indicando que você se entregue dessa forma? Porque é uma roda da fortuna, é um momento de uma grande oportunidade que surge na sua vida. É um momento de virada na sua vida. É um ciclo novo que começa e que você tem um caminho guiado pelo coração, né? O carro, você toma as rédeas da sua vida, você vai em frente e guiada pelo coração, guiada por um motivo totalmente conectado ao seu coração e à sua espiritualidade. Então tá totalmente conectada a esse início aqui que surge na sua vida. E é um início sentimental, tá? Se fez sentido para você a questão da fertilidade, da gravidez, do relacionamento, daquele novo começo que veio na primeira parte da leitura, pode estar muito conectado. Por quê? Porque um filho na nossa vida, né, uma gestação, enfim, ela é um grande começo. E é um caminho totalmente novo. É um momento da nossa vida de muita mudança, de muita transformação. É um grande marco da nossa vida. E nós temos aqui na mesa, né, na leitura sentimental, simplesmente 4 arcanos maiores. Né? Das 6 cartas, 4 são arcanos maiores. O louco, a roda da fortuna, o carro e o enforcado. E aí, é quase que dizer assim, olha o que o oráculo está dizendo, olha o que o oráculo está dizendo. Né? Acredite na sua espiritualidade, acredite, né, nesse caminho espiritual que está se abrindo. Que pode estar, inclusive, relacionado com a gravidez. Por isso que eu estou com a gestação, por isso que eu estou insistindo nesse assunto, nessa fertilidade, porque mostra esse caminho aqui, né? É um momento, não mostra que ninguém específico, né? Como mostrou no início, no geral, o Rei de Copas, mas é um caminho que você precisa viver, faz parte da sua vida, faz parte do seu caminho de aprendizado de vida e de alma, tá? Não é um encontro qualquer, não é uma situação qualquer, tá? Eu fico com a sensação de que as cartas não querem mais abrir muita coisa. Deixa eu ver aqui o fundo do maço. É a Rainha de Espadas com 10 de Espadas. Existe uma finalização para algo novo começar, né? Que tal 10 de Espadas logo depois, inclusive de dor. Aí vem o 8 de Paus e o mundo, né? Um encerramento de um ciclo para um começo de outro. Então, a vida vai te mostrar, a partir agora do mês de maio, esse novo caminho. Vai se abrir para você esse novo caminho. E não resista a ele, né? Não resista, siga, né? O tarot pede para você seguir.
Eu vou pedir primeiro para a carta de Paulina, se precisar a gente tira mais algumas cartas do tarô também. Eu vou pedir esse complemento dessa interpretação para a carta de Paulina, para trazer fluidez aqui para a leitura, né? Em fatos, em um contexto mais prático do dia a dia, né? Ficou bastante espiritual, digamos assim, essa parte do afetivo amoroso. Oráculo, nos auxilie nesse complemento das tendências, né, para a vida sentimental amorosa dos aquarianos. O que mais nós podemos dizer para eles? O que mais nós podemos trazer de mensagens para clarificar, para complementar esse momento de vida? Vamos lá. Pedras no caminho. A sorte está virando. O ladrão. A sorte é uma carta que inclusive neutraliza essas cartas mais negativas. A preocupação com a ancestralidade de novo. E o homem principal. Aqui, eu sinto que esse ponto de vista, né, essa dificuldade de enxergar esse caminho novo, se dá exatamente pelo que você já passou. As feridas emocionais, talvez aí humilhações, abandono, rejeições, que vem roubando a sua sorte, né, que vem roubando a sua energia para fazer esse caminho diferente, tá? Mas aqui, essa preocupação, né, vem essa ancestralidade, né, olhando para esse seu caminho, né, para diminuir essa preocupação, né? Você tem essa preocupação com essa ancestralidade, talvez aí uma ancestralidade paterna, né, que vem aqui na mesa, né, como uma preocupação para você, mas que precisa ser vista de uma outra forma. O enforcado pede para você olhar de outra forma. Esse cenário vai mudar, né? Ele ainda vem como uma dificuldade, como coisas que vêm te roubando a paz, que vem machucando, né, a alma, mas aqui tem um caminho novo. E esse caminho, ele é muito promissor. É um caminho muito, muito, muito... É uma virada de vida, né? Eu já tinha falado isso e repito. Vou pedir mais 3 cartas para a carta de Paulina, por favor. Como ela pode estar, como o aquariano e a aquariana podem superar essas preocupações, superar essas pedras, né, no caminho. Um conselho, um direcionamento em relação a essas preocupações, por favor. Eu fiquei sentindo que precisava de mais cartas, né? Desde a outra ali. Ó, caminhos abertos, como ritual de fé e o doutor. Aqui me fala aquariano e aquariana que os caminhos se abrem, tá? Os caminhos se abrem. Eu pedi um conselho, né, em relação a como abrir esses caminhos. Os caminhos se abrem você precisa fazer aqui as cartas, elas indicam 2 movimentos, tá? Um movimento espiritual, que é um movimento de ritual de fé, né, que pode ser uma conexão com a sua espiritualidade, né, o joelho no chão e a oração, conexão com o seu anjo da guarda, conexão com Nossa Senhora, conexão com as suas entidades, se você for de entidade de Umbanda, Candomblé, espiritualidade, enfim, né, que você se conecte à sua espiritualidade, né? Aqui é um começo também espiritual, né? E veio o oráculo na mesa antes, né? Então se conectar com a natureza, né? Que os oráculos estão numa cachoeira, né? Lembra muito Oxum.
Conexe a sua espiritualidade, né? Busque, né, se entender melhor, se conhecer melhor. E aí eu digo para você, se você quiser me procurar, me chama no WhatsApp. Eu também trabalho com constelação, com exercícios sistêmicos. Talvez essa ancestralidade você precise entender através do sistêmico como isso se reflete na sua vida e como fazer para destravar. Então tem uma busca aqui espiritual, tá? Mas também uma busca medicinal, física, tá? Existe uma indicação de você ir ao médico, busca física, tá? Aqui não apareceu nada de cunho de saúde, assim, né? Eu também não é o propósito aqui, né? Para doenças físicas existe quem sabe quem conduz isso, que é o doutor. Mas aqui indica que você procure, né? Procure para que você cuide da sua saúde, né? Se tem ainda aquela questão da fertilidade, da gravidez, né? Você buscar um acompanhamento ginecológico, obstétrico, algo sério, né? Não confiar só em rituais e oferendas para resolver tudo. Entenda, a espiritualidade, trabalho espiritual, facilita e abre os caminhos. Mas a medicina dos homens está aí para a cura dos homens. Então também busque avaliar o seu físico também, né? Dependendo do seu propósito, né? Fugiu do seu propósito, né? Busque a partir do seu propósito, se é mesmo a questão da gestação, se é uma questão terapêutica, né? Psicólogo, psiquiatra, psicanalista, né? Que complemente esse caminho de cura, né? Às vezes é uma cura mental também que precisa ser feita, então que precisa ser trabalhada para você. Então aqui, né, fala que os caminhos se abrem a partir dos dois, né, dos dois tratamentos, digamos assim, o espiritual e o medicinal, tá? Aqui tem muito uma preocupação com a ancestralidade, toda hora aparece, né? Talvez tenha algum histórico de ancestral, de dificuldades familiares, de abortos, de perdas de filhos, de rejeição, se for constelação de rejeição, né, do lado paterno, e que talvez você precise entender para trabalhar, né? E do lado da medicina, se tratar, se cuidar, né, fazer o check-up, avaliar se tá tudo direitinho, tá bom? Aquário, é isso. Talvez não tenha feito sentido para todos, mas eu sinto que essa mensagem é para alguém que tá assistindo aqui, tá? Me contem nos comentários se fez sentido, se não fez, se eu viajei na batatinha, se não viajei, se as cartas viajaram para muitos e focou em um grupo menor, tá? Mas a gente precisa trazer o que as cartas estão dizendo, né? Na minha oração eu falo que a mensagem precisa precisa vir, e ela é mais importante do que minha vontade de acertar e meu medo de errar. Então, por mais que eu olhe para as cartas assim, deixa eu ver o que mais tem aqui, essa é a mensagem que tá vindo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, comentem comigo, me deem esse feedback, por favor. E se você gostou, se inscreva, né? Semanalmente teremos leitura de opções, leitura de signos, né? Por período, né? Atemporal também. E muito obrigada por ter me assistido até agora. Até mais, até a próxima.